Ok. Vamos nós aqui, gente, para mais uma aula de direito penal. Nós estamos falando do tema ação penal. Já falamos dos princípios básicos acerca da ação penal, já falamos de conceito de ação penal, já falamos de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada, e hoje a nossa aula é destinada para tratarmos de ação penal privada, ação penal privada, ok? Vou projetar aí para vocês os slides e qualquer questionamento, podem me interromper aí, fiquem à vontade. Vamos lá. Comecemos do começo. Ação penal privada. Vocês veem o slide aí, não veem? Sim, professor. Sim. Não. Vocês não vão Sim, lembrar do programa do professor. Silvio Santos, né? Vocês veem o slide aí, não veem, gente? Ok. Vamos lá. Vamos começar do começo, vamos começar do conceito. Esse conceito tem uma observação muito interessante. Olha lá, ação penal privada. Conceito. É aquela em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere a legitimidade para a propositura da ação penal à vítima ou a seu representante legal. Mais uma vez, é aquela em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere a legitimidade para a propositura da ação penal à vítima ou a seu representante legal. Olha só, gente, o que é natural nós termos? O natural que a gente tenha é que um direito violado, um direito de qualquer natureza, seja ele um direito da área civil, penal, administrativa, tributária, ambiental, o natural é que o titular que tem o direito violado seja ele o titular do direito, melhor dizendo, o titular do direito que se pede por meio da ação penal, seja ele quem propõe a ação. O natural é que o titular do pedido seja ele quem propõe a ação, correto? Por meio de uma ação penal, nós já dissemos, o que se quer é a punição. O que se quer é a responsabilização penal. O direito de punir, ele é um direito do Estado. O único que pode impor pena de qualquer natureza às pessoas é o Estado, seja pena pecuniária, pena privativa de direito, pena de multa, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, né? Todas essas penas, o único titular, quem detém o poder para aplicá-las, é exclusivamente o Estado. Aqui, na ação penal privada, nós temos a figura da substituição processual ou legitimação extraordinária. Na ação penal privada, o Estado, que é titular exclusivo do direito de punir, transfere, como consta aí do conceito, passa ao particular o direito de propor a ação penal. Nós já dissemos, quando nós começamos a falar de ação penal, nós dissemos, uma coisa é o direito de punir, outra coisa é o direito de perseguir em juízo, outra coisa é o direito de ação. Nós dissemos que o direito de ação é um direito autônomo, lembram? Foi uma das características a que fizemos referência. Na ação penal privada, esse direito de ação ele é transferido ao particular, mas o direito de punir continua sendo do Estado. Beleza?
Olha lá, a respeito da titularidade da ação penal. A respeito da titularidade da ação penal privada, nós temos as disposições de alguns artigos aqui do Código de Processo Penal. Aqui está, não, Código Penal, aqui é Código Penal, tá certo. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Já disse a vocês, ofendido, entenda-se por ofendido a vítima, e a regra é que toda ação penal seja pública. Essa é a regra. Por meio da ação penal se quer aplicação de pena é um direito exclusivo do Estado, toda ação penal, via de regra, ela é pública, promovida pelo Ministério Público. Apenas excepcionalmente ela é privativa do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Foi aquilo que dissemos, temos dois tipos de ação penal pública, a incondicionada, onde o Ministério Público é livre para agir independentemente de qualquer condição, e a condicionada, onde, para que o Ministério Público possa propor a ação, há necessidade do preenchimento de uma condição. E qual é essa condição? A condição é a representação do ofendido, mais uma vez vítima, ou requisição de ministro da Justiça. Beleza? Parágrafo 2º, e eis aqui o que nos interessa. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Olha só, gente, toda ação, seja ela de que natureza for, ela tem uma peça inicial, que é chamada de inicial. Ela tem podemos dizer genericamente, uma petição inicial. Podemos dizer uma petição inicial. No direito penal fala-se em reclamatória trabalhista. No direito civil nós temos a petição inicial propriamente dita. No direito penal nós temos duas possibilidades de peças iniciais. Se estivermos falando de uma ação penal pública, essa peça inicial, que é assinada pelo Ministério Público, que é elaborada pelo Ministério Público, chama-se denúncia. Na ação penal privada, que é proposta pelo particular, a ação penal privada, a peça inicial, chama-se queixa. A denúncia está para a ação penal pública, assim como a queixa está para a ação penal privada, ok? É a peça inicial por meio da qual a pessoa expõe os fatos e pede a providência jurisdicional. Tranquilo? Ainda falando de titularidade, nós temos o artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 fala que ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Veja só, gente. A ação penal, se por um lado, para cometimento de crime, tecnicamente falando, nós precisamos de um maior, né? Porque disse que o menor não comete crime, ele não comete tecnicamente crime, ele comete infração, porém essa infração não recebe a designação de crime. Para cometimento do delito e, portanto, para a propositura da ação penal em face da pessoa, exige-se que esta pessoa seja maior, correto?
exige que essa pessoa seja maior de idade, porque somente o maior de 18 anos pode cometer crime. Se nós estivermos falando de vítima, porém, não se tem idade para ser vítima de crime, não é? Infelizmente, não se tem idade. Por vezes, no mundo aí, nós estamos cansados de ver crimes das mais diversas naturezas cometidos contra crianças, não é isso? Então, em função disso, a titularidade para a propositura da ação penal é tanto do ofendido, ou seja, da vítima propriamente dito, como também quem tem a qualidade para representá-lo. Quem precisa de representante, diga-se, é aquele que não tem capacidade para os atos jurídicos, dentre eles, a propositura de uma ação penal privada. Basicamente, nós estamos falando dos menores e, lógico, quem não tenha discernimento, quem não tenha capacidade de entendimento, esse também precisa se valer de representantes. O representante que se está falando aqui não é o advogado, não. O representante que se está falando aqui é quando nós estamos falando ou de um menor ou de uma pessoa interditada, correto? Tem uma observação que nós já fizemos com relação à ação penal pública condicionada, que cabe aqui da mesmíssima forma para a ação penal privada. Que observação foi essa? É no que diz respeito à regulamentação da idade no Código de Processo Penal, que é antigo, e no Código Civil, que é uma legislação mais nova. Como é que consta no Código de Processo Penal? No Código de Processo Penal consta, artigo 34, ainda falando de titularidade. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Vamos lá, gente. Anteriormente, antes do novo Código Civil, pelo anterior Código Civil de 1916, ele era em consonância com o Código de Processo Penal. Por quê? No Código Civil anterior, previa-se a existência do incapaz para os atos da vida civil, o incapaz, até os 18 anos, o relativamente incapaz, 18 a 21, e o capaz, a partir dos 21 anos. Beleza? Para aquele que fosse relativamente incapaz, ele poderia exercer alguns atos por si, e para outros ele necessitava do representante legal. O Código de Processo Penal, ele ainda continua em consonância com essa regulamentação anterior. Só que, no novo Código Civil, acabou-se com a figura do relativamente incapaz. Nós temos apenas pessoas incapazes e capazes para os atos da vida civil. O artigo 5º do Código Civil, ele estabelece: a menor idade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, completou 18 anos, a pessoa está habilitada para todos os atos da vida civil. E o que se entende? Qual o reflexo disso quando nós estamos falando de ação penal privada? O reflexo aqui é que não existe mais essa possibilidade de propositura simultânea de ação penal privada pela vítima ou por seu representante, quando esta vítima tem entre 18 e 21 anos. Não existe mais a possibilidade
dessa legitimação simultânea. Completados os 18 anos por parte da vítima, do ofendido, somente este é titular do direito de queixa. Somente este pode propor a ação penal em face do autor. Beleza? A figura, o artigo 34, vocês têm que entendê-lo como tacitamente revogado. A regulamentação, vocês se valem, se socorrem do artigo 5º do Código Civil, no que diz respeito à idade para propositura da ação penal privada. Ok? Princípios que regem a ação penal privada. Antes de falar desses dois princípios, antes de falar dos princípios, é interessante se fazer um esclarecimento, gente. Nós sabemos que o direito penal ele é utilizado como ultima ratio, ele é chamado de ultima ratio. A ideia, infelizmente, é o que muitas vezes não se cumpre, mas a ideia é que nós só lancemos mão do direito penal quando as outras áreas do direito não resolvem a demanda, não são suficientes para coibir a conduta que não se quer que ocorra. Nós só lançamos mão do direito penal, instituindo delitos, quando os outros ramos do direito não conseguem proteger o bem jurídico. Correto? Nós sabemos que muitas condutas configuram ilícito fiscal e ilícito penal. Nós temos sonegação de imposto e temos crimes de sonegação de imposto, da Lei 8.137. Nós temos ilícitos ambientais e temos crimes ambientais. Crimes ambientais estão previstos na 9.605. Nós temos ilícitos administrativos, são regulamentados pelo direito administrativo. Temos, por exemplo, a lei de improbidade e temos crimes contra a administração pública, correto? Em função disso, em função da circunstância do direito penal ser utilizado sempre como ultima ratio, entende-se que a imensa maioria das condutas criminosas, a sua responsabilização faz-se por meio de ação penal pública, titular Ministério Público. E quando nós falamos da ação penal pública, nós dissemos que ela é guiada pelo princípio da legalidade ou obrigatoriedade, né? Ela é guiada pelo princípio da indisponibilidade. Aqui nós vemos dois princípios contrários, princípio da oportunidade e princípio da disponibilidade. E por que disso? Aos poucos delitos em que se aplica a ação penal privada, e estes são poucos, aos poucos delitos em que se aplica a ação penal privada, esses delitos, muitas vezes, na sua imensa maioria, eles ofendem a sociedade, o seu cometimento ofende a sociedade? Ofende, sim. Se não ofendesse, não seria crime. Seria apenas um ilícito de outra natureza. Então, ofende bens jurídicos caros à sociedade? Ofende, sim. Porém, em razão de determinadas circunstâncias, e aí podemos incluir crimes contra a honra, e temos outros exemplos aqui, em razão de determinadas circunstâncias, alguns delitos, eles ofendem mais diretamente, eles dizem respeito mais diretamente à pessoa da vítima da conduta do que propriamente à sociedade. E por dizerem respeito mais diretamente à vítima da conduta do que propriamente à sociedade, é que para a responsabilização destes delitos,
o legislador optou pela ação penal privada. Ele colocou na mão do particular o direito de propor ou não propor a ação. Para os crimes que ofendem mais a sociedade, para aqueles crimes que têm grande repercussão social, para aqueles crimes em que implicam uma grande ofensa à sociedade, o legislador tirou da mão da vítima e colocou nas mãos do Ministério Público a titularidade para a propositura da ação penal pública. Aqui na ação penal privada, não. Em função da conduta criminosa de ser mais respeito à vítima, não ter tanto reflexo na sociedade, optou o legislador por colocar as condutas com a responsabilização por meio da ação penal privada. Por meio da ação penal privada. Além disso, além dessa circunstância de algumas condutas dizerem respeito mais à pessoa do que propriamente à sociedade, nós sabemos que o processo ele é um reviver da conduta. Ele é um reviver da conduta. Como podemos dizer isso? Necessariamente, nós sabemos, por exemplo, um dos princípios que nós temos no direito penal, alguns dos princípios da verdade real, no processo penal, princípio da verdade real, princípio do contraditório e da ampla defesa. Para se propor uma ação penal contra uma pessoa, nós vamos ter que fazer prova do ocorrido, vai ser dada a oportunidade para que essa pessoa se manifeste, para que essa pessoa faça contraprova, e muitas vezes esse reviver, esse novo contato com o delito, muitas vezes ele pode causar mais sofrimento à vítima do que deixar para lá. De repente, a vítima, para não ter que se submeter a um processo e ter que sentar na frente de um juiz, do promotor, dizer como as coisas aconteceu, eventualmente se submeter a uma perícia, deixa o legislador, então, com ela, a possibilidade dela propor ou não a ação, para que ela não sofra duas vezes. A primeira vez, quando foi vítima do crime propriamente dito, e a segunda vez, quando tem que enfrentar uma ação judicial, por mais que seja na qualidade de autor dessa ação. Em função, gente, de dizer respeito mais à vítima do que à sociedade, nós temos dois princípios básicos, esses princípios iniciais aqui da ação penal privada. Princípio da oportunidade ou da conveniência, que é um contraponto ao princípio da legalidade na ação penal pública. Na ação penal pública, se o Ministério Público estiver diante de um fato em tese constitutivo de crime, onde haja prova de materialidade e indício de autoria, ele tem a obrigação de propor a ação penal pública. Aqui no crime de ação penal privada, o princípio não é o princípio da obrigatoriedade. Aqui é o princípio da oportunidade ou conveniência. Compete à vítima do crime, ao ofendido, analisar se propõe ou não propõe a ação. Por mais que haja provas irrefutáveis de materialidade, por mais que não haja só indícios, haja realmente provas de autoria, está nas mãos da vítima, do ofendido, propor ou não propor a ação. A ação é penal privada, ele pode propor ou não propor. Enquanto na pública, se o Ministério Público tiver prova suficiente, ele tem a obrigação de propor, aqui não. Aqui é princípio da oportunidade ou conveniência. Segundo princípio, princípio da disponibilidade. Princípio da disponibilidade.
também faz um contraponto a um princípio previsto lá na ação penal pública, que é o princípio da indisponibilidade. Na ação penal pública, nós temos o princípio da indisponibilidade. Uma vez proposta a ação, dissemos, o Ministério Público não pode dela desistir. O Ministério Público pode, ao final da instrução, quando da sua última manifestação, antes da sentença judicial, o Ministério Público pode, na alegação final, se manifestar pela absolvição, entendendo que o delito não ocorreu, entendendo que aquele em face de quem se propôs a ação não é o autor, entendendo presente uma causa excludente de ilicitude, de culpabilidade, enfim, ele pode se manifestar pela absolvição. Ele não pode desistir da ação, isso são coisas diferentes. Ele não pode, no curso do processo, se manifestar falando, meritíssimo juiz, o Ministério Público desiste do prosseguimento da ação, não existe essa possibilidade. Ele não pode desistir do prosseguimento da ação penal. Aqui na ação penal privada, não. Aqui na ação penal privada, o autor, o ofendido, ele pode desistir da ação. Ele pode tanto se manifestar pela absolvição, como pode o Ministério Público, ao final, como também ele pode simplesmente desistir. No curso da ação, ele se manifesta e fala, meritíssimo juiz, disponho, né, princípio da disponibilidade, eu desisto do prosseguimento da ação penal proposta. Ponto. Correto? Princípio da disponibilidade. Ele pode fazer isso até quando? Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em havendo condenação, o ofendido pode desistir da ação. Princípio da indivisibilidade. Tudo tranquilo aí, gente? Vocês estão caladinhos? Júlia aqui. Vamos lá. Professor, quando alguém foi interditado por causa de uma situação, passaram-se 20 anos e hoje a pessoa está normal. A interdição tem possibilidade, sim, Júlia. Tem possibilidade, sim, de desinterditar a pessoa. Tem possibilidade, sim. Primeiro fundamento, né? O primeiro fundamento seria a pessoa ser submetida a uma perícia. Existe possibilidade, sim. Vamos lá. Princípio da indivisibilidade. Olha só, gente. A oportunidade, a conveniência da pessoa existe, do ofendido, da vítima, ela existe, porém ela não é absoluta. Ela não é absoluta, esta conveniência. Da demonstração de que ela não é absoluta é a circunstância da existência do princípio da indivisibilidade. A vítima, o ofendido, ele tem a oportunidade, a conveniência, ele tem a possibilidade de propor ou não propor a ação. Porém, se ele optar por propor a ação, necessariamente ele vai ter que ser proposta em face de todos os autores do delito. Se nós estivermos falando de um crime sujeito à ação penal privada, que foi cometido em concurso de pessoas, com coautores ou com autor e partícipe, um delito cometido em concurso de pessoas, a vítima tem a possibilidade de propor ou não propor a ação. Porém, optando por propor, necessariamente ela tem que propor ação contra todos os envolvidos. Ela tem que propor ação contra todos os envolvidos. Lógico, todos os envolvidos conhecidos, né? Se só há identificação de um destes envolvidos, tendo o crime sido cometido em concurso de pessoas, ela pode propor ação somente com relação a este. Mas se tiver conhecimento
e prova de que o crime foi cometido por 2, 3 pessoas, e todas essas 2, 3 pessoas estiverem devidamente identificadas, a ação tem que ser proposta contra as 3. Não existe a possibilidade de ser proposta só como contra uma ou 2. Ok? Princípio da intranscendência. Esse princípio também existe na ação penal pública, da mesma forma que o princípio da indivisibilidade também existe na ação penal pública. Pelo princípio da intranscendência, a ação penal, ela somente pode ser proposta em face dos autores da conduta delitiva. Nós sabemos que uma das causas da extinção da punibilidade é a morte. Nós temos várias causas, a primeira delas é a morte. Ausente judicialmente o autor, ou efetivamente tendo morrido o autor, não existe possibilidade de nós responsabilizarmos os seus descendentes. A responsabilização pela conduta, ela é pessoal. Como nós dissemos, alguns crimes dão margem à propositura de reparação, ao pedido de reparação civil. A reparação civil você pode cobrar dos descendentes e vai perseguir os descendentes até as forças da herança, até o total do patrimônio transferido. A responsabilização civil, ok. A responsabilização penal, não. Porque responsabilização penal é pessoal. Princípio da intranscendência. Beleza? Espécies de ação penal privada, gente. Olha lá. Da privada propriamente dita, nós temos 2 espécies de ação penal privada. Nós temos a chamada ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima. Ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima. A ação penal privada propriamente dita é aquela que pode ser proposta pela vítima ou por seu representante legal. Pela vítima ou por seu representante legal. Na ação penal privada personalíssima, ela somente pode ser proposta pela vítima. A ação penal privada personalíssima, nela, nós não temos a transferência do direito de representação no caso de morte ou ausência judicial, declarada judicialmente, né, do ofendido. Lembram que no caso de morte ou ausência judicial, morte ou ausência judicial do ofendido, o direito de queixa e de representação ele passa para os seus descendentes, tem a ordem legal lá estabelecida. Aqui na ação penal privada personalíssima, esse direito de queixa ou de representação, e o que nesse momento nos interessa é o direito de queixa, na ação penal privada personalíssima, esse direito de propositura da ação penal privada, ele não se transfere em caso de ação penal privada personalíssima, em função de ser uma ação penal privada personalíssima. Qual o fundamento disso? O fundamento é que, para a conduta, e o único crime que nós temos é esse aí, induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Para esse delito, a ofensa, ela é da esfera, ela diz respeito tanto à esfera íntima da pessoa, ela diz respeito tanto à esfera íntima da vítima, que o legislador deixou somente a ela a possibilidade de propositura da ação. Como disse,
nem mesmo em caso de sua ausência, deixa eu colocar aqui o computador para gravar, para carregar, nem mesmo em caso de sua ausência, cadê, meu Jesus? Aqui. Nem mesmo em caso de sua ausência ou falecimento, nós temos a possibilidade de transmissão desse direito de queixa. O delito aí que nós temos com essa natureza, com esse único delito que nós temos com essa característica, é esse delito aí da ocultação de impedimento. A pessoa foi enganada no seu casório, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Se houver o casamento anterior, aí não, aí é um delito de outra natureza. Mas contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ocultando-lhe impedimento impedimento que não seja o casamento anterior, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, primeiro nós precisamos da anulação do casamento, para depois poder falar em propositura da ação. Ok? Peraí, gente. Ok. Ação penal privada personalíssima. Vamos lá. Ainda falando de espécies de ação penal privada, nós temos ainda uma terceira modalidade. Falamos, ação penal privada propriamente dita, pode ser proposta pelo ofendido, pelo seu representante ou pelos seus sucessores, em caso de sua morte ou ausência. Ação penal privada personalíssima somente pode ser proposta pelo ofendido ou seu representante, não pelos seus sucessores em caso de sua morte ou ausência. E a ação penal, terceira modalidade, a ação penal privada, é a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Por que se diz em subsidiariedade da ação penal pública? Porque, neste caso, nesta modalidade de ação penal privada, o que nós temos é que, a princípio, o delito, a essência da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública é a seguinte: a princípio, o delito era um delito de ação penal pública. Ele era um delito previsto em lei como de ação penal pública. Porém, em função da inércia do Ministério Público no cumprimento de suas obrigações, em razão da inércia do Ministério Público no cumprimento de suas obrigações, o legislador, e aqui, inclusive, o constituinte, né, fazemos referência à Constituição Federal, o constituinte, o legislador, autoriza que o ofendido, que a vítima, proponha a ação no lugar do Ministério Público. Nós tivemos uma inação, né? O Ministério Público ele ficou inerte no cumprimento de suas obrigações,
o legislador autoriza que a vítima, que o ofendido, propõe uma ação penal privada que é subsidiária da pública, ela é proposta no lugar da pública. Minha assessora, por favor, lança aí no chat esses dispositivos. Artigo 5º, 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Se o Ministério Público não propuser a ação penal pública no prazo legal, não propuser a ação penal pública no prazo legal, esse direito, surge o direito de queixa para o autor, para a vítima da conduta, né, da conduta delitiva. Qual é este prazo, gente? O prazo ele é de 5 dias, se o autor da conduta estiver preso, ou de 15 dias, se ele estiver solto. Estando ele preso, se em 5 dias não for proposta a ação por parte do Ministério Público, o ofendido pode propor a ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Estando preso o autor da conduta, se o Ministério Público não propuser a ação dentro de 15 dias, a vítima pode propor uma ação penal privada subsidiária da pública, ainda que se trate de crimes tipicamente responsabilizados via ação penal pública. É a privada no lugar da pública. Correto? Vamos lá. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Repetição da Constituição Federal. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo momento, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, vejam vocês, se o Ministério Público, ele não fica, quando nós temos a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, por mais que ele tenha perdido o papel de coadjuvante na relação processual, já que não foi ele quem propôs a ação, ele não é um mero espectador. Ele não é um mero espectador no processo. Olha lá, ele pode aditar a queixa, ou seja, atribuir novo delito, incluir outros autores, ele pode repudiar e oferecer uma denúncia no lugar, ele pode entender que a queixa, na forma em que está disposta, ela é descabida e oferece uma denúncia no lugar da queixa, pode oferecer meio de provas e pode, inclusive, retomar a posição de titular. Então, ele não é um mero espectador, por mais que na relação processual, no primeiro momento, ele não ocupe o papel principal. Artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Parágrafo 3º, perdão. A ação de iniciativa privada pode ser intentada nos crimes de ação penal pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Como eu disse para vocês, o prazo legal é 5 dias se o autor do delito estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Correto? Vamos lá. Delitos, gente, que são de ação penal privada.
Exemplos de crimes que são de ação penal privada. Calúnia, injúria e difamação, crimes contra a honra. Crime de dano. Crime de dano. O dano é o prejuízo propriamente, né? Interessante que o dano ele se distingue do furto. O furto você tem a subtração do bem. Aqui no dano, não. Aqui no dano você tem realmente não tem a subtração, você tem o prejuízo voluntário contra o patrimônio da pessoa. Exercício arbitrário das próprias razões, desde que praticado sem violência. No crime de exercício arbitrário das próprias razões, é aquele em que a pessoa, ao invés de procurar os meios legais para a resolução das suas demandas, né? Ao invés de procurar o judiciário para responsabilizar um autor, por qualquer motivo que seja, ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o exercício arbitrário das próprias razões. Todos esses são delitos em que a ação penal é pública privada, titularidade exclusiva da vítima, do ofendido ou do seu representante legal. Beleza? Gente, ou essa aula é boa demais ou vocês estão com sono. Está todo mundo na boa, na tranquilidade, no estresse, negócio fluindo. Vamos lá. Prazo para a propositura da ação penal privada. Prazo para a propositura da ação penal privada. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Olha lá, gente, crime de ação penal privada, mais uma vez, delitos que dizem mais respeito à ofensa à vítima propriamente do que à sociedade. Nós temos prazo decadencial. O que é prazo decadencial? É aquele que não se interrompe nem se prorroga. Nós temos um prazo decadencial para a propositura da ação. E este prazo é de 6 meses. 6 meses a contar do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Se nós não sabemos quem é o autor do delito, não tem como a gente propor a ação. Não tem como fluir um direito, um prazo decadencial, se eu não sei contra quem eu vou exercê-lo. Por isso que esse prazo de 6 meses conta-se a partir do momento em que se sabe quem é o autor do delito. Do mesmo jeito que para a ação penal privada propriamente dita, ou personalíssima, né, nós temos este prazo de 6 meses a contar do momento do dia em que sabemos quem é o autor do delito. No caso do artigo 29, ou seja, se estivermos falando de uma ação penal privada subsidiária da pública, o prazo de 6 meses inicia-se a partir do momento em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Mais uma vez, se o autor do delito estiver preso, a partir do 5º dia, o autor pode propor, a vítima, o ofendido, o seu representante pode propor a ação penal privada subsidiária da pública,
e terá 6 meses a contar do 5º dia. Se o autor não estiver preso, se o autor do delito não estiver preso, se o autor estiver solto, o Ministério Público tem prazo de 15 dias. A partir do 16º dia, não tendo o Ministério Público proposto a ação, a partir do 16º dia, o ofendido ou seu representante tem 6 meses para propor a ação. Beleza? Agora vejam vocês que interessante. Enquanto, para o autor da conduta, enquanto, se estivermos falando de uma ação penal privada, nós temos um prazo decadencial de 6 meses, se estivermos falando de uma ação penal pública, crimes de ação penal pública atentam mais à sociedade do que propriamente à vítima, a sociedade tem interesse na sua responsabilização, em razão da natureza do crime. Para os crimes de ação penal pública, em que quem propõe é o Ministério Público, nós temos prazo para oferecimento da denúncia? Temos. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Eu falo, nossa, mas que isso? O prazo é menor do que o da ação penal privada? Sim, o prazo é menor, mas lá nós temos, na ação penal privada, nós temos um prazo decadencial. No caso do Ministério Público, nós temos simplesmente um prazo regulamentar. Se a ação penal privada, se a ação penal pública, se o réu estiver preso e ele não for proposto em 5 dias, esse réu consegue a liberação da cadeia por meio de habeas corpus. Ele está em prisão cautelar. Ou ele está em prisão preventiva, ou ele está em prisão temporária. Se a ação não for proposta dentro dos 5 dias, ele consegue a liberação via habeas corpus, porque o Ministério Público não propôs a ação. Da mesma forma, o prazo regulamentar de 15 dias, se o autor estiver solto. Ele é simplesmente para abrir o momento em que a ação penal privada pode ser proposta. Este prazo serve simplesmente para isso. Por quê? Porque, na verdade, o Ministério Público pode propor a ação enquanto o crime não estiver prescrito. O que regulamenta o prazo de propositura de ação penal pública é a prescrição do crime. Se o crime prescreve em 4, em 8, em 12 anos, o Ministério Público tem esses 4, 8, 12 anos para propor a ação penal pública. Enquanto para as ações penais privadas nós temos um prazo decadencial de 6 meses, independentemente da pena do delito e, portanto, independentemente do prazo prescricional deste delito, enquanto na ação penal privada é 6 meses, prazo decadencial, na ação penal pública nós temos um prazo para a propositura da ação? Temos. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Não proposta a ação, abre-se a possibilidade para o ofendido ou seu representante propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Porém, se o Ministério Público não cumprir com a sua obrigação de propor a denúncia em 5 dias réu preso ou em 15 dias réu solto, ainda assim ele vai poder propor a ação penal pública em momento posterior, desde que o crime não tenha prescrito. Beleza? Ainda falando de prazo, gente. Ainda falando de prazo. Algumas observações apenas. Já dissemos respeito a isso quando falamos de representação, e a mesma regra se aplica aqui quando estamos falando de crime de ação penal privada, quando nós estamos falando de direito de queixa. Um direito de qualquer natureza, o seu prazo não pode fluir se eu não posso exercê-lo. Um direito de qualquer natureza, o seu prazo para exercício não pode fluir se eu não posso exercê-lo. O menor de 18 anos, para a propositura da ação penal privada, ele tem que se valer do seu representante.
O representante pode, por qualquer motivo, não querer procuração. A pessoa não gosta o representante, o pai da criança, ele não gosta do judiciário, ele não gosta do juiz, do promotor, ele não quer pagar advogado, deixa o menino dele ser desonrado de toda maneira. Os crimes contra a honra, nós vimos, são crimes de ação penal privada. O menor, 16, 17 anos, o prazo de 6 meses não pode começar a fluir para ele se ele não pode exercê-lo ainda. Então, o início do prazo de 6 meses começa a contar não a partir do momento em que o menor sabe, quando a vítima, sendo ela menor, não a partir do momento em que ela saiba quem é o autor, mas sim a partir do momento em que ela completa 18 anos. Antes dos 18, ela não poderia exercer o direito de queixa. Se ela não poderia exercer o direito de queixa, por si só, este prazo não teria como fluir para ela. Ok? Crime continuado. Crime continuado, a gente sabe que é aquele em que a pessoa tem exerce o delito como profissão, né? Muito comum nos delitos de furto. A pessoa furta hoje, furta amanhã, furta depois de amanhã, ela tem aquela conduta ali, é seu modo de vida. No crime continuado, e aqui, lógico, furto que nós dissemos é apenas a título de exemplo. Se estivermos falando de um crime contra a honra de maneira continuada, né, a pessoa comete um crime de calúnia hoje com rede privada, com rede social, isso é uma maravilha, né? Comete uma ofensa hoje, uma amanhã, outra depois da manhã, e assim vai, contra a vítima. No crime continuado, o prazo para a propositura da ação penal privada, ele é contado a partir de cada um dos delitos de maneira isolada. Se a pessoa ficou ali por 6 meses, por 3 meses, importunando, ofendendo a honra da outra, todo santo dia, por meio das redes sociais, o prazo decadencial para a propositura, para a apresentação da queixa, ele vai se contar a partir de cada um dos dias. Se conta a partir de cada um dos dias da ofensa. Beleza? No crime permanente, se nós estivermos diante de um delito permanente de ação penal privada, o delito permanente é aquele que a conduta, que a execução do crime, lembram lá de fases do crime, né? Atos preparatórios, temos a conduta, temos execução, temos exaurimento. É aquele em que a execução, ela se estende no tempo. Se estivermos falando de um crime permanente que seja responsabilizado por meio de ação penal privada, o prazo semestral, decadencial, semestral, somente vai ser contado a partir do fim da permanência. A partir do fim da permanência. Então, para vocês terem uma ideia, se e somente se o delito de extorsão mediante sequestro, se ele fosse responsabilizado por meio de ação penal privada, enquanto a pessoa estivesse privada de sua liberdade, o delito estava em execução. Se a pessoa permanecesse em cativeiro por 6 meses, o prazo semestral somente seria contado a partir do momento que a pessoa fosse colocada em liberdade. Isso se o crime fosse de ação penal privada. Sabemos que ele é de ação penal pública, é apenas para vocês entenderem. E o crime habitual é aquele em que a conduta ela tem que se tornar, ele se parece aqui com o crime continuado, só que no crime continuado nós temos a possibilidade de responsabilização por cada um dos atos de maneira isolada. A pessoa fez um furto hoje, uma amanhã, um depois da manhã. No crime habitual, nós também temos a questão, nós precisamos da habitualidade, nós precisamos
que a conduta ela seja um meio de vida da pessoa. Porém, esse meio de vida, ele é da própria essência da descrição típica. O crime de exercício ilegal da medicina não é uma consulta. A pessoa tem que fazer daquilo uma habitualidade. O crime de curandeirismo, da mesma forma, nós precisamos de habitualidade na conduta para que o crime possa se perfazer. Correto? Bom, gente, isso era o que tínhamos para ver sobre ação penal privada. Ação penal privada. Professor, eu Pois perdi não. aqui. O senhor poderia explicar novamente o crime habitual, como seria o prazo? Eu não escutei. Ah, sim. O prazo no crime habitual, na verdade, ele se estende, ele nasce a partir do momento em que cessa a habitualidade. E olha que aí nós temos uma distinção com relação ao crime continuado. No crime continuado, nós vimos que o prazo conta-se a partir de cada um dos delitos de maneira isolada. Se estivermos falando ali de várias ofensas, crime contra a honra, que é crime de ação penal privada, a partir de cada um dos delitos. No crime habitual, este prazo conta-se a partir do momento em que cessa a habitualidade. Se estivermos falando, se o crime, por exemplo, e a título de exemplo, crime de curandeirismo, crime de exercício ilegal da medicina, crimes habituais, se eles fossem de ação penal privada, como seria? Que surgir um delito de ação penal privada, como seria para os crimes habituais? A partir do momento em que se encerra a habitualidade. Beleza? Obrigada, professor. Por nada. Gente, olha só. 2 pontos. Vamos encerrando a nossa aula aqui. Algum questionamento mais? Oh, Jesusinho, o que foi que eu apertei aqui? Não? Eu apertei outra coisa aqui. Deus do céu. Deixa eu... Peraí, só um pouquinho, gente. Aqui, isso. Vamos interromper. Nenhum questionamento? Nenhum questionamento. Vamos interromper aqui a gravação.